Estamos iniciando mais um programa Café de Negócios e hoje eu estou recebendo com muita alegria uma empresária aqui da região, a Letícia Nicoliello. Ela que é proprietária da Margot Casa de Chás na cidade de Indaiatuba e também cantora profissional aqui da região do interior de São Paulo. Letícia, tudo bem, Átila? Seja muito bem-vinda ao nosso programa Café de Negócios. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Para nós é uma alegria muito grande te receber aqui também. Letícia, fala para nós e conta para nós um pouco quem é a Letícia Nicoliello. Poxa, Átila, eu vejo a Letícia Nicoliello como uma fusão de coisas assim, né? Porque a Letícia é tímida, por mais que não pareça, é sonhadora, né? Aquela cabeça de artista, tudo é lindo. Então acho que é mais essa onda mesmo, assim. Fantástico. Um Letícia, conta para nós um pouquinho, antes de você descobrir tudo isso, como é que era antes, lá atrás? Você nasceu aonde? Eu nasci em Campinas. Campinas, você é de Campinas, Sou legal. de Campinas. E conta um pouquinho para nós dessa infância, dessa fase, do seu nascimento, da sua escola. Como é que foi tudo isso para você? Olha, foi bem louco, vamos dizer assim. Porque nessa fase de infância eu mudei muito. Então, eu morei em Campinas, Vinhedo, morei em Louveira, morei na Bahia. Teve um processo muito de mudança, assim, né? Então, fazer amigos era mais complicado, foi mais tarde. Ser firmado num lugar foi mais difícil na infância. Sim. Mas foi uma infância legal também, não tenho o que dizer, mas foi uma infância sozinha, foi meio solitária, assim, ainda mais por ser filha única, mãe praticamente solteira, então foi por aí. E ali você foi criada, e aí foi crescendo. Mas conta um pouquinho para nós, como é que foi essas viagens? Você morou um tempo em Campinas, né? Nasceu lá. Morei um pouco em Campinas. Depois começou a ter algumas mudanças e também acabou tendo que mudar de escola, essas coisas todas. Como é que foi tudo isso? As mudanças de escola eu sofria um pouco. Lógico. Porque quando você consegue fazer um pouco de amizade, você tem que mudar, né? As mudanças, até enquanto eu era nova, era legal, porque você está mudando de cidade, Sim. olha que legal, né? Mas chegou um certo momento que acabou cansando, pelo fato de você estar sempre num lugar novo, sempre tendo que fazer tudo de novo. Mas também trouxe várias coisas boas, pensando nessas cidades, né? Porque daí eu conheci muita gente. E quando você pensa nessas coisas boas e tem essas lembranças, fala para nós um momento bem especial para você, ou dois momentos especiais para você dessas fases de mudança, de conhecer novas pessoas. Conta para nós isso. Olha, Átila, eu acho que o ponto mais legal dessas mudanças é que eu sempre encontrava o anjo da guarda, vamos dizer assim. Minha mãe sempre teve que fazer 2 trabalhos, então eu fiquei muito tempo sozinha. Nesse tempo sozinha, sempre surgia alguém para cuidar da Letícia. Alguém que não tinha nada a ver comigo e gostava da Letícia, daquela criança, ia lá fazer alguma coisa por ela. Então eu tive vários momentos desses, assim, de ter amigos que surgiram, pessoas mais velhas falavam, vem cá, me ensinava alguma coisa, cuidava. Então eu tive vários processos na infância assim, que eu digo que são os melhores, de pessoas que eu nem imaginava que se tornaram aqueles anjos da guarda momentâneos, assim, sabe? Que bacana. Então, bem legal. E o quanto isso é importante, né? Você nasce numa cidade e com o processo de mudança na construção de quem você é hoje, né? Justamente. E quem já te conhece sabe que timidez para você realmente parece que é algo que não existe isso, né, em você. Até pela sua arte, pela forma como você lidar com as pessoas, pela forma como você entrega para as pessoas e para os próprios clientes hoje, né, a qualidade e o próprio atendimento. Mas o quanto foi importante para você vivenciar todas essas experiências do próprio Anjos da Guarda que foi acontecendo na sua vida? Eu acho que foi o que me formou como pessoa, assim, porque aí eu trouxe muitos pontos de muitas pessoas diferentes, e o fato de ter que aprender muita coisa sozinha, então eu fui trazendo isso para a minha vida e acho que foi o que me trouxe como artista, o que me trouxe ser uma pessoa diferente em alguns aspectos. Eu acho que ajudou muito na minha criação, vamos dizer assim, como pessoa mesmo, os valores. E a importância dos valores para nossas vidas, né? E aí você veio crescendo, veio desenvolvendo, se tornando na fase da adolescência para jovem adulta, né? Aquela fase que a mulher amadurece muito mais rápido, né?
E como é que foi essa transição da adolescente, da mudança de local, de escola, para a fase adulta e a descoberta pessoal e profissional? Como é que foi tudo isso? Foi bem tumultuado, vamos dizer assim, mas Sim. bem interessante, porque eu comecei a trabalhar muito cedo e eu comecei a tocar violão muito cedo, né? Eu ganhei meu primeiro violão, tinha 11 anos. E aí, nesse processo de querer aprender, querer tocar, eu fui tocar na igreja, porque daí era onde eu podia aprender, era onde eu podia tocar. Então, vinha trabalho, aí vinha igreja, aí eu comecei a consumir meu tempo com isso. Então, até a adolescência, eu ia quase todos os dias tocar em algum lugar. E fui aprendendo também muito com isso. E depois, quando chegou lá para os meus 15, 16 anos, foi onde eu comecei a pensar que em algum momento eu ia levar isso como profissão. Mas aí levou um pouquinho mais de tempo, porque até eu que me cuidava, eu que me sustentava. Trabalhava. Então não tinha como falar, vou simplesmente sair tocando violão por aí, né? Mas foi um processo legal também, porque aí eu trabalhei em muitas coisas e ao mesmo tempo ia com o violão fazendo as outras. Então fui me formando com os dois lados, assim. Então você trabalhava, tinha o seu suprimento financeiro, né? Tinha a sua renda, e o violão já era arte. Já era arte. Já era a sua paixão e te acompanhava. E você que está vendo aqui hoje no nosso cenário, nós estamos aqui com o violão e daqui a pouquinho vocês vão ver uma palhinha aqui da Letícia para nós e vai ser muito especial. Letícia, e aí você começou a crescer. E Sim. trabalhando e cada vez se aproveitando e se aproximando mais da arte do violão, da música, do canto. E aí, conta mais pra gente como é que foi essa fase do crescimento e da descoberta. Não é isso que eu quero pra minha vida. O violão ele foi o primeiro amor, assim, né? O cantar ele veio depois, porque daí eu via que, poxa, tocar vou ter que cantar, porque senão vou ter que arrumar alguém para cantar comigo. Então foi um processo, logo após veio o processo de vamos cantar, aprender. Eu sou quase que autodidata até certa idade, porque como eu não tinha dinheiro para ir aprender, eu fui aprendendo conforme eu podia. Mas sempre tive um bom ouvido, vamos dizer assim, Sim, né? sim. E aí, sei lá, Atila, acho que foi bem interessante tudo isso. Porque você foi desenvolvendo essa arte praticamente sozinha. Isso. Né? Tocando algumas vezes na semana e estudando e também tendo que trabalhar, pagar suas contas. E aí chega a fase adulta. Aí certo? Chega a parte legal. E aí, quando que começou a artística mesmo, artisticamente falando, a parte artística, a artista Letícia Nicoliello começou a desenvolver essa arte do canto? Com 18 anos. Com 18 anos foi onde eu fui para realmente ser artista, fui levar como profissão. Até os 17 eu toquei por quase 10 anos na igreja, também nessa parte daí vieram muitas bandas para a igreja, começou também a dar um valor em bandas em igreja, né? Então eu fiquei lá quase 10 anos e quando eu fiz 17 para 18 anos eu fui para fora porque não condizia, né? Para eles você não pode trabalhar com música fora da igreja. Você toca ali ou você toca fora. Então eu resolvi escolher ser artista, ser cantora. Sim. E aí eu fui para bar. E aí começou a ir para os barzinhos, começou a desenvolver sua arte, sua Sim. paixão, sua vocação através da música e começou a cantar. E você lembra como é que foi a sua primeira experiência? Trágica. Porque foi assim, principalmente pela timidez, pela questão de repertório, aquela coisa assim, putz, vamos montar um repertório para durar lá 3 horas, porque bar você toca muito tempo. Mas saiu tudo certinho, bonitinho, mas aquele nervoso todo, sabe? Aquelas coisas assim, tinha que alugar som, porque eu não tinha som. Então, foi uma experiência super divertida pensando nisso hoje, né? O empreendedorismo está com você, então, desde o começo? Desde. Não consigo ser uma pessoa que entra numa empresa e fica ali das 8 às 5 da tarde, fechadinha. Letícia Nicoliello, ela que é proprietária da Margot Casa de Chás de Indatuba e região e cantora profissional. Daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos voltando com o programa Café de Negócios e para você que chegou agora, o nosso objetivo é trazer aqui empresários e empresárias, empreendedores e empreendedoras para contar as suas histórias de sucesso na prática. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Letícia Nicoliello, ela que é proprietária da Margot Casa de Chás em Indaiatuba e região e também cantora profissional. Letícia, estávamos conversando sobre a fase que você entra então nos barzinhos e a arte já está com você desde a infância, o violão, a música, e aí você começa a viver profissionalmente para isso. Como é que foi essa fase? Foi bem interessante, Átila. Da mesma forma que foi difícil. Grandes desafios, né? Porque você viver de música não é tão simples, né? Ainda mais quando você está começando a carreira. Mas daí vieram as aulas, porque nesse momento eu já tinha estudado muita coisa. Comecei a dar aula particular, aí fui contratada para uma escola em Indaiatuba, e aí dei aula lá por um tempo. Foi aí também que eu cheguei em Indaiatuba, né? Você veio morar em Indaiatuba nessa fase? Porque daí eu vim para dar aula 2 dias na semana, e no final das contas eles me deram a semana toda, porque foi surgindo mais alunos, e compensava para mim morar em Indaiatuba. Foi onde eu cheguei e fiquei por um bom tempo. E você está há quanto tempo hoje em Indaiatuba já? Eu tô há mais de 18 anos já. Que bacana. Eu saí nesse processo, mas saí por uns 2, 3 anos que eu voltei para Valinhos, onde mora minha mãe. Mas aí voltei para Indaiatuba de novo. E aí começou a desenvolver a arte musical até que veio a vontade de montar o próprio negócio. Sim. Como é que foi isso, a paixão pela música? E aí você constrói algo tão incrível que também é muito artístico, que é a Margot. Como é que foi esse processo de criação antes de abrir esse negócio? Foi bem interessante, porque duas paixões eu tenho na vida, que é a música e o café. O café é algo que eu vivo, eu gosto, eu conheço, eu brinco que o meu terceiro lugar é sempre uma cafeteria, né? Eu preciso ir descansar, preciso pensar. E aí eu falava com a minha sócia, puxa, vamos abrir uma cafeteria? Ela falava, mais uma, sempre abre uma coisa. Nós passamos uns 2 anos falando, vamos abrir uma cafeteria, mas não vamos porque tem muitas. Aí um dia eu fui dar uma entrevista numa rádio e aí o cara falou assim pra mim, pô, o que você mais gosta além de tocar e tal? Eu falei, eu adoro café e tal. E ele falou, por que você não abre uma cafeteria? Eu falei, então porque tem um monte, você mais uma. Aí eu tenho uma empresa de música que chama T-Music. Sim. E aí ele conhecia, ele falou, mas você não tem uma T-Music, que é uma empresa de música, evento e tal, por que você não abre uma T-House? Aquilo foi Sabe quando você vê aquela lampadinha? Nunca tínhamos pensado em vamos abrir uma casa de chá. Se você analisar, a casa de chá, ela é uma cafeteria, só que com foco no chá, então ela tem mais coisas, mas as mesmas da cafeteria. A estrutura é muito semelhante, né? Justamente, você muda em detalhes e a quantidade de chá. Sim. E nisso minha sócia estava ouvindo a entrevista. Então, quando eu a encontrei, ela falou, nossa, você ouviu o que ele falou? E aquilo foi um clique em mim e nela. Aí a gente passou um ano indo em todas as casas de São Paulo, porque não tem na nossa região. Fomos até Curitiba, conhecer a casa de chá famosa que tem lá, fazer os cursos. E aí viemos com a ideia da Margot fixa, assim, vamos montar a casa de chá. Você vê algo muito relevante para você que está em casa nos acompanhando? Antes de tomar a decisão de abrir o próprio negócio, ela e sua sócia, mesmo com a vontade de empreender desde o início da sua vida, né, desde a sua adolescência, vamos por aqui trabalhando, né, mas sabe, pensando no empreender, no empreendimento. Sempre. Construiu o estudo, visitando as casas para poder ver qual seria a referência dela para construir em Indaiatuba. Isso é muito relevante. Porque, Letícia, tem muitas pessoas que hoje montam o seu próprio negócio e não estudam o mercado. Justamente. Simplesmente acham uma oportunidade com uma ideia e abrem, se lançam e depois fecham em menos de 2 anos, que é a média do Sebrae. Justamente. Né? Você vai, visita de forma exemplar e eu acredito que você e sua sócia, vocês pegam várias referências e montam a estrutura. Aonde veio a parte da música e da arte do empreender e quando foi a fusão de tudo isso para poder tornar a Margot, que é a Margot hoje? A minha primeira vontade era que a Margot fosse uma experiência. Eu não queria que simplesmente a gente abrisse uma casa de chá e jogasse para o público assim, abrimos uma casa de chá e ponto. O não ser mais um já estava com vocês desde o início do processo. Total.
E aí essa coisa de que a pessoa entrasse ali e visse que era outro mundo, que ela está entrando ali numa experiência, conhecendo coisas novas. E eu não podia não ter música ali, né? Então foi onde a gente trouxe música para o cardápio. Aí a gente tem espaços para trazer outro tipo de arte, porque a gente acha que na cidade falta espaço para isso. Então, para trazer a minha sócia é fotógrafa, então a gente também traz essa coisa de fotografia, de fazer uma exposição. Então a gente foi juntando e para que fosse diferente mesmo. E aí a gente pensa em chás, e eu conheci a Margot, eu vou falar para vocês, tá fantástico, tá muito bonito. E essa ideia de ela construir a própria ideia do chá, juntamente com a ideia de fazer as fusões dos aromas com as ervas, é fantástico. Quando a gente pensa em fusão, né, de chás, podemos dizer que foi uma fusão também a ideia do empreender com a música? Total, total. E deu certo. Deu certo. Né? E se as pessoas quiserem saber um pouco mais de onde fica a Margot, como acessar, fala o pessoal um pouquinho, como é que faz para chegar até lá? Fica no centro de Indaiatuba mesmo, na rua Ademar de Barros, 342. Próximo à Praça Rui Barbosa, que as pessoas, é um ponto de referência fácil. Conhecido. Ali. E é uma das únicas casas antigas da cidade, né? Que a gente restaurou, a gente não deixou ela como ela era, só restauramos, então é fácil de encontrar também. E aí o Facebook, o Instagram, tem o endereço lá, tem as coisas que a gente trabalha lá para dar uma olhadinha. Sim, e aí quando vocês falaram Margot, de onde veio essa ideia do Margot, dessa fora da arte, né, junto da fotografia, da música, da ambientação, ficou muito lindo lá, mas por que Margot? A princípio, a gente ia deixar o Tea House para fazer parte. Vem o Tea Music, depois vem o Tea House. Sim. Mas aí a gente achou que o Tea é muito difícil. As pessoas nem sempre leem o Tea como deve. Então, Sim. ou vem o Tia, ou vem o Tea, ou vem... E aí as pessoas precisam de um nome forte. Um nome que traga, assim, a casa, traga uma força. E a minha sócia, ela perdeu a avó dela há poucos anos, que era uma das pessoas mais importantes na vida dela. Sim. E era uma pessoa forte, era uma pessoa elegante, era uma pessoa que tinha, sabe, essa coisa com o chá, com a elegância, com a arte. E a gente falou, por que não? Ela chamava Margarida. Margarida a gente achou que não ia ficar forte. Para os mais próximos era Margot. Aí a gente falou, vamos fazer uma homenagem. Então, a Margot, o nome é uma homenagem à avó da Gabi, que é minha sócia. A gente trouxe um pouco dela ali, daquela força que ela tinha e do que ela trouxe para a Gabi, a gente trouxe para casa. Fantástico. Entendeu? Letícia, se você pudesse dar uma dica muito importante para quem está nos assistindo, para quem quer abrir o próprio negócio, que dica você daria? Esse estudo. Eu acho que o estudo, você saber realmente onde você quer e o ser diferente. Eu vejo hoje que tanto em negócio, tanto como artista, a gente sabe disso. Hoje você precisa ser diferente, porque tem muito do igual, né? Então, por mais que você vá abrir uma coisa que já tenha na cidade, que já tenha vários, você tem que ter um ponto de diferente ali. E saber também que você tem que saber o que você está fazendo, porque senão você não aguenta muito tempo, né? Fantástico. Você sai da infância, passa por muitas dificuldades, até mudanças de climas, até estado, mas não sai do empreendedorismo. Né? Até para que você que está nos assistindo entenda um pouquinho, você que está chegando agora. E aí você começa a trabalhar desde cedo, fazer sua renda. Mas a arte já estava com você, que era a música, né? E aí você começa a desenvolver isso, começa a se desenvolver profissionalmente na música, até que você viva apenas da música. Mas ainda continua tendo interesse de empreender. Passa por todas as mais dificuldades agora na área musical, que não é fácil para ganhar mercado, ganhar espaço, e se desenvolve. E hoje, empresária, proprietária da única casa de chás desse modelo na região do interior de São Paulo. Justamente. Letícia Nicoliello. Daqui a pouquinho a gente já volta.
Olá, estamos voltando com o programa Café de Negócios e o nosso objetivo é trazer aqui empresários e empresárias, empreendedores e empreendedoras para contar a sua história de vida pro sucesso na prática. E hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria a Letícia Nicoliello, ela que é proprietária da Casa de Chás Margot e também cantora e artista profissional. Obrigada. Letícia, você estava falando de a importância de estudar o mercado antes de inserir com uma dica para a nossa audiência. E qual que é esse diferencial quando a gente se relaciona a produtos, a casa? Qual que é o diferencial? Como fazer isso na prática? Uma das nossas questões lá com a Margot é que a gente está em Indaiatuba. Indaiatuba é uma cidade quente. Então, se você for pensar a casa de chá numa cidade quente, você fala assim, bom, isso tem algo estranho aí, né? Sim. Então, a gente tem uma carta com quase 30 chás, entre eles alguns gelados, que a gente trabalha com o cold brew, que é uma infusão a frio, que não passa pelo processo de água quente, que é uma coisa que vem de fora, a gente quase não tem no Brasil, e que é muito interessante. E a nossa carta de chá, para quem não sabe, chá, só o branco, o verde e o preto. O restante não é chá, ou é infusão, quando é camomila, hortelã, erva doce. São os tradicionais. Isso são infusões, não são chás. E os blends, que é quando tem fruta, quando tem amêndoa. E a gente trabalha com um pouco de tudo isso daí. Tudo chá da China, da Alemanha, tudo chá importado, são coisas importadas. O chá verde, a maioria vem da China, porque são produtos diferenciados. Sim. Né? Produtos mais caros, mas que traz uma coisa totalmente diferente. E o chá gelado é algo que tem muito em Buenos Aires. Então, em Buenos Aires tem uma das redes de casa de chá modernas, que tem em São Paulo, e que foi onde a gente trouxe um pouco desse gelado, dessa coisa diferente, dessa coisa do calor. Então, para quem não gosta do quente, a gente tem essa parte do gelado que é diferente, e não é um chá que passa pelo processo de quente, você vai lá e põe um gelo, é uma outra coisa, então o sabor é outro, ele é um sabor mais forte, um sabor mais gostoso. E a casa também conta com café, com sucos. A gente tem toda essa outra parte também por trás. E vocês também têm a parte de alimentação, né? A parte de acompanhamento de pratos. Né? Temos. O que vocês fazem hoje lá? A gente trabalha com essa parte de salgado, de quiches, tortas, pão de queijo. A gente trabalha com pão de queijo diferente, que é com queijo da canastra. E na parte de pratos, a gente sempre coloca chá em alguma coisa. Então, a gente tem um picadinho com chá defumado, que é um chá diferente, que as pessoas não conhecem, que é um outro processo. A gente tem doces com masala chai, que é um chá de especiarias. Então, no cardápio, a gente tentou trazer o chá também para a parte de comida. Então, tem umas coisas bem diferentes. O creme brulee, que é um dos nossos carros-chefes lá, é de lavanda, então assim, também é diferente. Então a gente tenta fazer esse misto assim, para que as pessoas conheçam, de uma forma ou de outra, conheça o chá. É uma explosão de experiências e, pelo que eu estou vendo, é totalmente gourmet. Totalmente. Né? Porque a fusão é feito lá mesmo, né? Tudo. A estrutura é servido na hora, então o chá vem super fresco, não é nada feito em grande quantidade e depois vai entregando, é sempre feito na hora para o cliente. É tudo fresco. Até o café, a gente trabalha com o café que ele é especial, ele é um café especial, que é diferente do café gourmet, e ele também é um café fresco, ele não tem mais de um mês. Todo café que está ali para a gente, ele não tem mais de um mês. Então até ali você sente a diferença. Tudo para melhorar a experiência do cliente, desse consumidor, tão exigente que nós estamos vendo nos últimos dias, né? Justamente. E a importância de fazer o diferencial. Tá aí o grande diferencial. E quando você fala da parte musical, onde é que entra toda essa parte musical? Olha, a gente trabalha com essa parte musical, quase que respira isso na casa. Então, quando a gente não tem a música ao vivo, a gente tem uma rádio que a gente deixa lá só com bossa nova ou com bossa lounge. Com jazz, é o que você escuta quando você entra na Margot. E 3 dias na semana a gente trabalha com ao vivo. Então, as quartas-feiras é só bossa nova e sexta e sábado a gente reveza entre o jazz, a bossa, o instrumental. Então, a gente tenta manter esse padrão de música lá para que a experiência seja bem claro. vale a pena assim nesse contexto. Tá aí a importância de você que está em casa entender. Letícia, ela vem do empreendedorismo desde o início, começa a trabalhar com a música, cria seu próprio negócio junto com a sua sócia,
abre uma loja com estrutura e estudo por trás nos bastidores, com propósito de alavancagem e também tem muita música envolvida. E, inclusive, nós estamos aqui hoje com violão e a ideia é a Letícia trazer uma palhinha para nós também. E nós temos o prazer da Letícia de tê-la conosco também no nosso clã empresarial, que é o grupo de empresários onde nós nos reunimos todos os meses com o propósito de relacionamento. É de fazer esse bate-papo que nós temos aqui no Café de Negócios pessoalmente com você nesse evento. E você que tiver interesse em participar, mande o seu e-mail para eventos, no plural, tá? @clãempresarial.com.br. E eu vou estar lá para te receber com muito carinho. Foi uma alegria muito grande te receber aqui com a gente no programa Café de Negócios. Para nós é uma honra trazer histórias de pessoas de sucesso, histórias de pessoas que passam pelo processo da vida e não desanimam, não desistem, continuam na direção dos seus objetivos. E Letícia Nicoliello é mais uma grande história, um grande case. Tenho a honra de tê-la também como uma grande cliente e parceira do meu case de sucesso. E para nós é uma honra te ter aqui mais uma vez, Letícia. Átila, foi um prazer mesmo. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho de como é a nossa história. Maravilhosa. Parabéns pela empresa, parabéns pela peculiaridade de querer fazer algo tão detalhado, tão estudado, tão com foco no foco dos seus clientes. E eu sou um deles e convido cada um de vocês para estar lá também. Mas não acabou não. Hoje nós temos música ao vivo aqui no Café de Negócios também. Letícia Nicoliello. Fica à vontade. Obrigada. Fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Haja o que houver, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aqui pro que dizem, eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, chubirapchuru, chubirapchuru, da dundeira, chubirapchuru, 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 da dundeira, chubirapchuru, chubirapchuru. Obrigada. Gratidão.